No vídeo de hoje eu separei 5 carros no mercado de usados que atualmente em 2024 estão custando menos que a tabela FIPE. Além disso, alguns deles podem ser negociados e adquiridos bem abaixo do preço do mercado, sendo excelentes opções para quem busca um maior custo-benefício. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. O Volkswagen Golf MSI, que usa o motor 1.6 aspirado, assim como Jetta aspirado, que muitas pessoas apelidam de Santanão ou Voyage, o Golf as pessoas acabam apelidando de Fox. Mas é um baita carro para quem quer ir para o lado mais racional, não que as versões turbo não sejam. Apesar de ter boas qualidades, essa versão com motor 1.6 ainda causou mais polêmica e ficou mais famigerada ainda que o motor 1.0 turbo TSI. Talvez até mesmo por isso é uma versão que ficou totalmente esquecida. A maioria dos consumidores preferem ir direto para 1.4 turbo e esse 1.6 aspirado aqui ficou de lado, tendo uma desvalorização bem maior. Hoje em dia, se você levar em consideração que um hatch compacto passa dos 100 mil reais, pagar 70 mil em um Golf usado não é nada mal, e o melhor é que você vai levar para casa um carro relativamente fácil de manter. O Golf 1.6 chegou aqui no Brasil em 2016 com apenas uma versão, que podia ter o pacote exclusivo e diversos outros opcionais. O interessante é que, mesmo sendo a versão de entrada, todos os equipamentos de segurança, por exemplo, são de série, o que acaba agregando mais valor para o carro, e você não precisa ficar se preocupando, mesmo que seja a versão de entrada. Na mecânica, estamos falando de um motor 1.6 MSI, sim, o mesmo usado pelo Gol, Polo, Saveiro e alguns outros carros. Eu acredito que para a categoria dele, na época, era um dos carros que tinha o menor custo de manutenção, pelo menos em relação à mecânica. Por aqui, esse motor gera 120 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 16,8 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. E o seu câmbio pode ser um manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas, um convencional. O powertrain dele é basicamente o mesmo utilizado no Polo. Ele faz de 0 a 100 em 11,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 184 km por hora. O consumo é até muito bom. Dentro da cidade ele faz uma média de 6,8 km por litro com álcool e 10 km por litro com gasolina. Já na rodovia essa média passa para 8,9 km por litro com álcool e 12,6 km por litro com gasolina. Um Volkswagen Golf 1.6 de 2016 na tabela FIPE custa R$ 73 mil, mas no mercado de usados a realidade muda um pouco, já que dependendo da sua região você vai encontrá-lo na faixa de preço dos R$ 66 mil. No geral, o preço dele fica entre 5 e 10 mil reais abaixo da tabela FIPE. Agora, para quem precisa de um crossover, uma das melhores opções atualmente em relação a custo-benefício, com certeza é o Citroën C4 Cactus. No mercado de usados, você já consegue encontrá-lo a partir dos 70 a 75 mil reais, o que é um preço bem alto ainda, porém bem mais em conta do que muitos concorrentes, como Renegade e HR-V. Ele tem 6 versões, sendo a Live, Full Business, Full Pack, Shine e Shine Pack. Pelo menos no mercado de usados, todas as versões têm preço bem semelhante, e acaba sendo bem mais interessante ir direto para a versão Shine ou Shine Pack, até porque apenas essas duas últimas versões têm um motor 1.6 THP Turbo, que é um destaque aqui. Ele tem um desempenho muito bom e um consumo excelente, com certeza é a mecânica mais eficiente da categoria. O ponto negativo desse carro é o acabamento, poderia ser bem melhor pela faixa de preço dele. Ele acaba usando muito plástico duro por todo o interior. Já o espaço interno dele é muito bem aproveitado e o porta-malas tem 320 litros, merecia ser um pouco maior. Mas onde ele se destaca é na mecânica. Ele usa o famoso motor 1.6 THP Turbo, que tem injeção direta, e nesse modelo aqui já é flex. Isso é bastante interessante, pois ele já tem mais potência, menos problemas crônicos. Ele gera 173 cavalos com álcool e 165 cavalos com gasolina a 6.000 RPM.
Ele tem 24,5 kg de torque com ambos os combustíveis a 1.750 RPM. E o seu câmbio é um automático de 6 marchas, o Aisin TF70SC. Ele tem um desempenho muito bom, fazendo de 0 a 100 em 7,3 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 212 km por hora. Na cidade, com álcool, o C4 faz uma média de 7,2 km por litro, já com gasolina, 10,4 km por litro. Esse consumo na estrada passa para 8,9 km por litro com álcool e 12,6 km por litro com gasolina. Um Citroën C4 Cactus 2019, tanto na versão Shine quanto na Shine Pack, garimpando bem você vai encontrar a partir dos 75, 77 mil reais. Exemplo deste modelo anunciado, que parece estar bem conservado com todas as revisões na concessionária, sendo vendido por 77 mil reais. Isso é 5 mil reais abaixo da tabela FIPE. E se você garimpar bem, você consegue encontrar mais unidades anunciadas abaixo da tabela FIPE. O Fiat Linea, assim como a maioria dos carros médios da Fiat, ele foi bem injustiçado em nosso mercado, mas isso também se dá pelo fato de algumas versões bem problemáticas, principalmente as Dualogic, que fizeram proprietários terem dor de cabeça e um gasto muito alto. Porém, existem outras versões mais convencionais, poderia-se dizer, que usam o câmbio manual. É uma versão bem mais tranquila e fácil de manter, mas infelizmente pouquíssimas pessoas lembram dessa opção, até porque a imagem desse carro já está queimada. Hoje eu separei o modelo a partir de 2015, onde ele recebeu um facelift que mudou pouquíssimos detalhes externos e internos. Esse modelo é disponível em duas versões, a Essence e a Absolute. A versão Absolute é a que eu mais gosto, justamente por entregar todos os itens de série, porém ela só é disponível com o câmbio Dualogic. Então eu vou recomendar a Essence, que mesmo sendo a versão de entrada, tem vários equipamentos e opcionais bem legais, como sensores de estacionamento traseiro, sensor de chuva e crepuscular, retrovisor interno fotocrômico, o ar-condicionado automático e digital, saída de ar para o banco traseiro, bancos revestidos parcialmente em couro ou tecido, dependendo da versão, além de alguns opcionais como GPS, os airbags laterais e de cortina, totalizando 6, e as rodas de liga leve aro 17. O Linea também se destaca muito no espaço interno, leva com folga a 5 passageiros adultos tranquilamente, e o porta-malas tem 500 litros, é muito grande. Na mecânica temos o motor 1.8 e-torque, o mesmo usado no Brava e Punto, é o motor flex que gera 132 cavalos com álcool e 130 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 18,9 kg de torque com álcool e 18,4 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. E o seu câmbio é um manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 9,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 193 km por hora. O seu consumo realmente é um pouco puxado, ele poderia fazer uma média um pouco melhor. Dentro da cidade, espere um consumo de 6,6 km por litro com álcool e 9,8 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 8,2 km por litro com álcool e 11,8 km por litro com gasolina. Um Fiat Linea do ano de 2015, nessa versão Essence, custa em média R$ 42 mil na tabela FIPE. Já no mercado de usados, o preço médio dele é bem diferente, ficando na faixa dos R$ 35 mil. É bem mais em conta, já que é um carro bastante desvalorizado, tem uma revenda um tanto quanto complicada e dessa forma acaba desvalorizando bastante o preço dele. E muitas pessoas não conseguem vender pelo preço da tabela FIPE. Um carro que foi esquecido por muitos pelo preconceito é o Renault Megane, que é basicamente um Fluence de primeira geração. De fato, a versão com motor 2.0 e câmbio automático não é uma escolha muito racional. Este câmbio automático pode dar vários problemas, e é basicamente o AL4. E como é difícil saber o histórico de manutenção, é uma versão que normalmente eu não indico. Mas a versão 1.6 é muito confiável, o motor já é bem conhecido do Clio, Sandero e vários outros carros. Além disso, ele também possui o câmbio manual.
A versão 2.0 com o câmbio manual acaba também até sendo uma opção interessante, mas neste vídeo eu vou comentar sobre a versão 1.6. E mesmo sendo a versão Dynamic, que é a versão de entrada, a única disponível com motor 1.6, é um carro bastante equipado, você já vai ter os mínimos itens necessários para o conforto hoje em dia, como vidros, travas e retrovisores elétricos, o ar-condicionado, comando de som no volante, chave presencial compartida por botão e alguns outros itens. E por ser um sedã médio, você vai levar muito espaço interno e um porta-malas gigantesco de 520 litros. Também existe o modelo Grand Tour, que nada mais é o modelo Wagon, e consegue ser até um carro mais familiar, porém, neste modelo, ele acaba sendo mais valorizado. Partindo para a sua mecânica, ele usa o motor 1.6 K4M Flex, que gera 115 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 16 kg de torque com álcool e 15,2 kg de torque com gasolina a 3.750 RPM. O câmbio dele é um manual de 5 marchas. O desempenho não tem como exigir muito de um sedã médio com motor 1.6, mas para a época é até ok. Ele faz de 0 a 100 em 12,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 186 km por hora. Já o consumo dele poderia ser um pouco melhor. Ele faz dentro da cidade 6,7 km por litro com álcool e 8,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, 8 km por litro com álcool e 11,4 km por litro com gasolina. Um Renault Megane 1.6 do ano de 2010 na tabela FIPE custa em média R$25 mil. Garimpando bem, você consegue encontrá-lo no mercado de usados a partir dos R$17 mil facilmente, já que é um modelo que não é muito procurado. O Mitsubishi Eclipse Cross é um excelente SUV médio com um custo-benefício muito bom dentro da categoria dele. Ele acabou tendo uma certa polêmica por ter o nome Eclipse e não tem nada a ver com o Eclipse original. E também o seu design foi algo que não agradou muitas pessoas, principalmente a traseira dele. Eu até achava bem esquisita, mas hoje eu acostumei, estou achando esse carro muito bonito, é bem diferente e é um carro que chama a atenção. Foge um pouco daquele padrão que a gente vê hoje em dia em nosso mercado. O Eclipse também tem diversos outros pontos positivos, e um que eu destaco aqui é o conforto, algo que a maioria das pessoas elogiam muito. No interior é um carro que eu acho um pouco mais simples, mas não deixa de ser bonito também. O bom é que é um carro recheado de equipamentos de conforto e segurança, além de diversas tecnologias semi-autônomas também. E é tudo de série na única versão que ele tem, HPS. O único opcional que poderia dizer é a tração 4x4. O seu motor é 1.5 turbo MIVEC, que tem injeção direta e indireta, uma tecnologia muito interessante que em nosso mercado a gente não vê bastante. É um motor monocombustível que gera 165 cavalos a 5.500 RPM e 25,5 kg de torque a 2.000 RPM. É um carro que tem um motor muito moderno, porém ele não esbanja desempenho, talvez por ser um carro bem pesado, que pesa mais de 1.600 kg. E o câmbio dele é um CVT que simula 8 marchas, prioriza talvez até mais o conforto, a economia de combustível do que a performance. Ele faz de 0 a 100 em 11,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 195 km por hora. E o consumo para um crossover médio é muito bom. Dentro da cidade, uma média de 10,3 km por litro. Rodovia, 11,9 km por litro. É um carro japonês, com uma mecânica japonesa muito confiável e que com certeza não vai dar dor de cabeça. Em relação à confiabilidade, a Mitsubishi está com bastante credibilidade no mercado. E é um carro que hoje em dia muitas pessoas esquecem, ele não tem uma boa revenda e com isso o preço dele acaba desvalorizando um pouco mais. Atualmente o Eclipse Cross do ano de 2019 tem a tabela de R$128 mil. Porém, você encontra facilmente unidades anunciadas por R$120 mil, isso sendo otimistas, já que várias dessas unidades você encontra até abaixo dessa faixa de preço. É uma excelente opção para quem quer um SUV médio usado, ao invés de você ir num SUV compacto 0 km que vai entregar menos.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!